Hello, oitavo ano! How are you doing? Eu espero que todos vocês estejam ótimos. Nessa aula, a gente vai conhecer um novo assunto. O nome desse assunto é comparative, que significa comparativo. Mas não é qualquer tipo de comparativo. Vai ser o comparativo dos adjectives, ou seja, dos adjetivos. Como assim, teacher? Comparativo dos adjetivos. Como vocês já viram na aula de língua portuguesa, os adjetivos podem ser flexionados em graus diferentes. Em inglês, isso se dá da mesma forma. Nós podemos flexionar o adjetivo no grau comparativo, de quality, que significa igualdade, comparativo de igualdade, comparativo de superioridade e de inferioridade, que a gente vai ver nas outras aulas. Então, comparative significa comparativo. Hoje a gente vai ver o comparativo de quality, ou equality, que significa igualdade. Então, como é isso? Quando eu quiser comparar dois elementos, duas pessoas, dois objetos, eu vou ter que utilizar o adjetivo. Se eu quiser igualar esses dois elementos, a gente vai ter que utilizar essa fórmula. A palavra as, depois o adjetivo que a gente vai comparar e depois a palavra as novamente. Então a gente vai ter as, adjective, as. Vamos ver isso dentro de um exemplo. Primeiro exemplo, Lani is as tall as Rosie. Lani é tão alta quanto Rosie. Então, esse as significa tão quanto em português. Então, Lani é tão alta quanto Rosie. Então, por essa fórmula, nós temos a palavra as, o adjetivo na sua forma original, sem sofrer modificação, e novamente a palavra as. Quando a gente utiliza essa estrutura, a gente está trazendo um comparativo de igualdade. Nesse caso, estou comparando duas pessoas em relação a qual qualidade? Tall, ou seja, altura. Nesse exemplo 2, no second example, nós temos Ricardo is as fast as Luciano. Então, a mesma coisa, o mesmo raciocínio, a palavra as, o adjetivo, mais a palavra as. Então, o que é que significa em português essa frase? Ricardo é tão rápido quanto Luciano. Então, estou comparando as duas pessoas igualmente, né? Por isso que é um comparativo de igualdade. Podemos também comparar as pessoas trazendo um comparativo de superiority, de superioridade. Ou seja, uma pessoa é mais do que a outra. Só que para fazermos esse comparativo, nós temos duas formas. Nós temos os short adjectives, os adjetivos curtos, e nós temos os long adjectives, os adjetivos longos. Vamos ver primeiramente a letra A, os adjetivos curtos. Ou seja, são aqueles adjetivos que possuem somente uma ou duas sílabas. Por isso que eles são curtos. Com esses adjetivos que possuem somente uma ou duas sílabas, a gente vai seguir essa ordem aqui, essa fórmula. Adjective, terminando com ER, que vai ser um sufixo que a gente vai colocar lá depois do radical do adjetivo, no final da palavra, mais a palavrinha than. Essa palavra than, em português, significa do que. Por exemplo, Sandrinho is taller than Raquel. Sandrinho é mais alto do que Raquel. Perceba que esse ER no final do adjetivo significa mais. Por que mais? Porque é um comparativo de superioridade. Então, nós temos o taller, que é o adjetivo, terminando com ER. Por que eu coloquei ER aqui? Porque o adjetivo tall só tem uma sílaba. Se ele só tem uma sílaba, ele é um adjetivo curto. Por isso, coloquei o ER no final da palavra.
E logo depois do adjetivo com ER, estou utilizando a palavra than, porque estou comparando uma pessoa com a outra. Olha esse segundo exemplo. Martha and Pedro are stronger than Susan. Marta e Pedro são mais fortes do que Susan. Como strong é um adjetivo curto, strong, a gente acrescentou o ER. E depois a gente utilizou a palavra than. Porém, se o meu adjetivo for um long adjective, um adjetivo longo, a coisa muda de situação. Por quê? A gente vai ter que seguir a fórmula more, mais o adjetivo, mais a palavra than. Esse daqui é mais fácil, né? Porque o adjetivo ele não sofre modificação. Vamos ver aqui no exemplo. Elisandro is more intelligent than Jair. Elisandro é mais inteligente do que Jair. Então essa palavra more significa o quê? Mais. Por que eu estou utilizando a palavra more? Porque o meu adjetivo intelligent, ele é um adjetivo longo. Tem mais de 2 sílabas. Olhem um outro exemplo. Jair is more popular than Elisandro. Jair é mais popular do que Elisandro. O adjetivo popular tem quantas sílabas? 3. Se ele tem mais de 2 sílabas, ele é longo. Se ele é longo, antes a gente vai utilizar a palavra more, depois o adjetivo e depois a palavra than. Então a gente tem que lembrar que tanto com adjetivos curtos quanto com adjetivos longos, no grau de superioridade, a gente tem que utilizar depois do adjetivo a palavra than, porque a gente está fazendo uma comparação. Não esqueçamos, quando for comparativo de superioridade, temos 2 tipos, os short adjectives e os long adjectives, os adjetivos curtos e os adjetivos longos. Então, para casa, vocês vão assistir essas regras quantas vezes forem necessários, tá? Para depois fazer essa atividade das páginas 25 e 26. E no próximo vídeo, o teacher trará a explicação dessas questões. Bye, bye!